Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé? E todo mundo mirando as Escrituras. É o livro de Deus, é o livro onde Deus fala conosco. Ezequiel 21, versículo 26. Ok? Assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa, e esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Fantástico, né? Dá-nos tua graça, Senhor. Misericórdia. Porque quem sou eu para pregar a tua palavra? Ela é tua palavra. Ela é sábia. Ela é de Deus, da boca do Senhor. E eu estou aqui com o olho na tua palavra. E eu me sinto lá embaixo porque é muita responsabilidade para mim pregar a verdade. Então toma meu ser com a verdade. Ocupa toda a minha mente, meu ser, meus pensamentos com a verdade. Glorifica teu nome. Exalta a tua palavra. Move nossos corações na verdade. E leva a tua verdade, porque a tua palavra, ela vai por todos os cantos. Ela é poderosa. Então, que miremos isto e te glorifiquemos. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu coloquei aqui como título desta mensagem, de novo eu falo para os irmãos que para mim é uma dificuldade muito grande fazer essa introdução da mensagem, quer dizer, colocar um título nela. Às vezes eu posso colocar um título que não combina com a mensagem em si. Mas eu coloquei aqui, quando Deus opera queda e levantamento. E queridos irmãos, o texto aqui eu acho muito importante. Eu já preguei em outros textos sobre soberba, mas eu coloquei o perigo da soberba. Não sei se os irmãos lembram daquela mensagem pregada em Jeremias 16. Né? Aqui eu estou em Ezequiel. Eles eram contemporâneos, irmãos. Tá? Ezequiel, ele completa o trabalho de Jeremias de uma forma, eu diria, uma forma mais vista espiritualmente, enquanto Jeremias é mais socialmente, né? Jeremias não viu o que Ezequiel viu. Então, o ministério de Ezequiel foi mais profundo ainda, porque ele teve visões de Deus. Tá? Foi algo impressionante. Como esse livro aqui é importante? Porque ele vem para mostrar para nós que o que Deus faz, o que ele fez no tempo no ministério de Jeremias, ele prova isso espiritualmente com Ezequiel. Então, queridos irmãos, o que estava acontecendo aqui? Os irmãos que têm lido o livro de Ezequiel podem notar, irmãos, Deus está avisando a nação de Israel do perigo de afastar-se de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que eu diria para os irmãos, que eu falei para os irmãos, acho que na última pregação, que o tempo mais terrível que precisa de profeta é quando o pecado avança. Foi assim na nação do norte. Foram os mais poderosos profetas que Deus enviou para lá. Tá? Nós estamos numa fase dessa. Porque se os irmãos olharem o Brasil, nós estamos nesta fase de pecado e pecado dos mais grosseiros que existem. E onde aumenta o pecado, aumenta também a soberba. Os homens e mulheres e jovens, todo mundo, até entre os evangélicos, cria uma afinidade com o espírito de Satanás. Satanás é o pai dos orgulhosos, irmãos sabem disso, né? Orgulho infame. É o que temos hoje. Foi assim nos dias de Jeremias, nos dias de Ezequiel. E, olha, irmãos, foi necessário vir aquele castigo que acabou com Jerusalém. Deus mandou o povo para Babilônia. Milhares de judeus foram para lá,
onde ficaram 70 anos. Tá? Então, queridos irmãos, foi um fim bem de abatimento em Israel. Aquela leva de Nabucodonosor para a Babilônia. Então, irmãos, o que vemos em Ezequiel? Vemos Deus mostrando a Ezequiel a visão de que você não vê. O que está acontecendo com o povo, você não vê do ponto de vista espiritual. Enquanto gente está morrendo aqui, você está vendo gente morrendo, Deus está mostrando lá numa visão para Ezequiel, como a coisa vem do céu, vem de Deus. Tá? Você vê isso no capítulo 9, capítulo 10 de Ezequiel. Irmãos, este é o Deus que opera justiça, juízo e misericórdia. Eu creio que Deus não pôs a mão no nosso país para punir com terroristas ainda. Está punindo aos poucos, mas não totalmente, porque tem crentes orando. Crentes orando. Então eu quero chamar a atenção quando Deus opera queda e levantamento. Os irmãos estão vendo aí? O texto mesmo está mostrando, os irmãos. Veja, remove o diadema e tira a coroa. Esta parte de quê? Juízo. Aí vem a parte de misericórdia. Veja, não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Está vendo? Olha como Deus lida com os homens. Eu posso adiantar para os irmãos dizendo que o nosso povo, só uns poucos crentes fiéis conhecem quem é Deus, o Deus da Bíblia. Quando Satanás divulga um Jesus dele, pela nova era, pelos inimigos de Deus, até na religião, os irmãos sabem que acaba o temor do Senhor. Hoje a religião evangélica, ela é associada com o mundo. Ela está de mãos dadas com o mundo, e o mundo gosta disso. Porque o mundo entrou nessa trincheira onde os crentes deveriam só eles estarem. Né? Então, irmãos, quando Deus mostra que Ele opera justiça, juízo e misericórdia, que todos fiquem sabendo que o objetivo é abater o orgulhoso e elevar o humilde. Está vendo como Deus faz? Ele pega o orgulhoso, abate e eleva o humilde. Tá? Ele empurra o soberbo do trono, joga lá embaixo e pega o outro e coloca no trono. Interessante. Ele fez isso. Lembra? Ele abateu Nabucodonosor. Tá? Ele abateu o rei da Síria. Os irmãos podem ir no capítulo 8 de 2 Reis. E pôs um empregado, um criado dele. Pois Deus faz isso. Então, irmãos, eu vou tentar pregar nesse texto aqui, no poder, espero que meu Senhor me dê poder para pregar isso aqui. Eu coloquei apenas 2 pontos, irmãos. Quer dizer, uma mensagem pequena, mas eu creio que é necessário pregar sobre isso. Eu coloquei aqui o primeiro ponto, como Deus abate o orgulhoso. E o segundo ponto, o que o soberano fará? Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Vamos pensar nisso aqui? Uma é que nós precisamos ser humildes. Porque se não formos, Deus remove a coroa. O orgulhoso sempre quer estar lá em cima, né? Uma coroa na cabeça ou com um diadema. Depois eu explico para os irmãos a diferença. Tá? O humilde não. Ele se coloca lá embaixo e Deus eleva. Tá vendo? É assim que Deus faz. Quanto mais eu for orgulhoso, Deus tira de lado. Deixa sofrer as consequências. É assim. O ministério de Cristo é este. Você lembra quando aquele Simeão foi ver Jesus no braço da Maria? Ele pegou aquela criança. Ele sabia que era o Salvador do mundo. E falou, meus olhos viu a tua salvação.
Ele veio para elevar o humilde e abater os soberbos. Vamos então, queridos, dar uma analisada nisso aqui, para nós sabermos. Primeiro, Deus abatendo o orgulhoso. Eu quero mostrar para os irmãos aqui que a coroa é daquele que se assenta no trono e ocupa o reino. Tá? E o orgulhoso, o diadema, é para aquele que corre e diz que alcancei a vitória. Então, o diadema não era uma coroa, era um galardão que tinha, era feito assim de louro, ou coisa assim, para alguém que vencesse numa corrida, numa maratona. Tinha muito isso em Roma, naquele tempo. Vamos ver aqui o que é que o texto quer nos dizer. Quando o orgulhoso se envaidece de suas práticas perversas, esse é o orgulhoso. Poxa, a ordem é dada como? Tira o diadema, remove a coroa, tira, quando Deus dá ordem. Eu trouxe aqui, irmãos, um histórico de como Deus fez isso com homens orgulhosos. O comentário aqui no Salmo 3. Eu quero ler para os irmãos o que Deus fez. Observe, capítulo 3. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar, irmãos. Não. Como Deus... Ok, é o Salmo 2, não é o Salmo 3, tá? Então, o Spurgeon aqui, ele está comentando esse versículo, é o versículo 4, no versículo 5. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Olha, ele diz aqui, seja com terror de consciência ou pragas no corpo, de um jeito ou de outro, Deus arrancará deles, dos orgulhosos, os espólios para si, como sempre o fez com todos os perseguidores. E aqui ele conta de alguns que sofreram de Deus o terror do abatimento. Ele diz, é fácil para Deus destruir os seus inimigos. De 30 imperadores romanos, governadores de província e outros oficiais de alta patente que se distinguiam por seu zelo e sua acrimônia em perseguir os crentes primitivos. Um deles enlouqueceu rapidamente. Após alguma crueldade atroz. Outro foi assassinado pelo próprio filho. Outro ficou cego e os olhos deles foram ejetados, quer dizer, saíram da cabeça, ejetados. E um outro se afogou, outro foi estrangulado, outro morreu miseravelmente em cativeiro, um caiu morto, de modo que não é digno de menção. Outro morreu por motivo de uma doença tão repugnante que muitos dos seus médicos foram mortos por não aguentarem o mau cheiro que tomava conta do quarto. 2 cometeram suicídio, um terceiro tentou suicidar-se, mas precisou pedir ajuda para terminar o trabalho de suicídio. Olha que coisa, irmãos. 5 foram assassinados por seu próprio povo, os servos. Outros 5 sofreram mortes profundamente miseráveis e excruciantes. Muitos deles morreram por complicação oculta de doença e 8 foram mortos na batalha ou depois de terem sido levados como prisioneiros. Ele menciona aqui também o Juliano, o apóstata. Ele disse que nos dias da sua prosperidade, ele apontou a adaga para o céu
e desafiou o Filho de Deus, a quem ele nem chamava do nome de Jesus, mas de Galileu. Mas quando foi ferido na batalha, ele percebeu que tudo havia acabado. Ele recolheu o seu sangue coagulado e lançou no ar, exclamando: tu venceste, ó Galileu. Que coisa. Sem mencionar aqui outros, como os irmãos sabem o histórico de Judas, né? Como foi morto. Diz que as entranhas, quando ele se suicidou ali na forca, as entranhas saíram. Olha que coisa. E assim, sempre Deus age quando ele pega o soberbo. Olha, irmãos, o que é isto? O que Deus pode fazer com o povo soberbo? O que Deus pode fazer com o nosso cristianismo? Porque sempre ele pega a vassoura dele para varrer a casa dele primeiro, antes de varrer o mundo. É terrível, irmãos. Só quem é cego não pode ver o que está acontecendo em nosso país. Então, temos que nos humilhar. Esse é o motivo que eu falo, irmãos, voltemos para Deus. Venham para a oração. Era necessário que nós orássemos, se quiséssemos ter um avivamento. Vamos pôr o joelho no chão. Porque Deus quebra o soberbo. Eu posso dizer para os irmãos que muitas vezes Deus me quebrou, me pôs a cabeça no pó e ainda esfregou no chão para que a soberba não o levasse. Quando Davi orou, ele pediu a Deus tirar da soberba, porque contamina os outros. Então, irmãos, a ordem é dada. Tira o diadema. Aqueles que presumem ser os vencedores. Presumem. Os irmãos lembram a história de Abimeleque, quando ele matou os irmãos dele para ser o proclamado rei. Ele foi correndo até chegar ao ponto de uma mulher o matar, quebrando a cabeça dele com a pedra. Tira o diadema. Deus dá tempo. Deus deixa o soberbo caminhar. E longe até que ele puxa o tapete, ou enlaça a pessoa, como se laça o boi e puxa. Tira o diadema. Chegou o momento da humilhação. Queridos irmãos, é impressionante como Deus, ele alarga o tempo do soberbo, de tal maneira que o soberbo se envaidece mais ainda. Acha que ele vai longe, ele sobe até não ter mais degrau. Quando chega o último degrau, como ele não pode subir mais, Deus o empurra de lá. Ele diz também, remove a coroa. A ordem é dada ao arrogante, que presume ser dono do trono. Olha quão perigoso é isso. Porque não está dando a glória que é de Deus. A pessoa soberba, ela assenta-se no trono como se fosse Deus. Está acontecendo com os homens aqui no Brasil. Olha os homens dos seus lares. Eles sobem na soberba. Sobem no trono. Eles não reconhecem Deus. Eles não conduzem os filhos em a obediência ao Senhor. Não cuidam das esposas. Não lideram a família. Não são sacerdotes. Não reinam no trono para a glória de Deus. Não. Então, tira a coroa. Tira. E Deus está tirando. Homens estão sendo humilhados. Homens crentes também estão sendo humilhados. Porque Deus está falando o quê? Tira o trono, remove a coroa. Está vendo, queridos irmãos, o que está acontecendo? Sem falar em autoridades constituídas. Deus remove. O amor ao dinheiro, o amor ao mundo, o amor aos prazeres, tudo faz os homens elevarem no trono. Não tem mais a glória de Deus? Eles acham
que o Deus da Bíblia pode ser controlado. Pastores estão assim, trazendo o mundo para dentro da igreja quando Deus diz para separar do mundo. Eles estão trazendo. Por quê? A posição lhes dá esse direito, até que Deus remove. Olha, queridos irmãos, o Deus é dono do trono, mas é dono das prisões também. O Deus que dá vida pode matar, pode encarcerar, pode trazer doença, pode tirar, matar a pessoa. Por quê? Por causa da soberba. A glória é de Deus somente. Os irmãos lembram o que aconteceu com Israel? Depois da morte de Cristo? Quando homens e mulheres falaram que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e de nossos filhos. Quantos anos os judeus não sofreram por causa disso? Está vendo o que Deus faz? Não é tempo de se humilhar? Olha que coisa, irmãos. A luta é grande quando nós sentimos o cheiro, o mau cheiro, o odor da soberba diabólica que tomou conta do nosso mundo. Você não pode pregar mais sobre Deus, sobre a glória de Deus. Você como pastor, a ideia é que temos que entender e dar ao povo o direito deles de fazer o que querem. A liberdade que Deus não deu. Eles querem liberdade para descer e não para subir nas asas da graça gloriosa de Deus. Oh, queridos, foi assim que Deus removeu a coroa de Nabucodonosor, Belsazar, Sadam, Hussein e muitos outros. Ele faz isso. Segundo lugar, é o aviso de Deus para todos os que estão revestidos de orgulho, achando que estão livres e cujo viver não glorifica a Deus. Ó, que a mensagem do Evangelho vem fazer. O Evangelho bíblico é o Evangelho da glória de Cristo. E sendo o Evangelho da glória de Cristo, a própria glória de Cristo invade a alma. Olha, queridos, é a glória de Cristo. O Evangelho exalta o trono de glória do meu Senhor. Então apaga sua candeia. Ó homens que acham que têm direito de viver como quer, de pecar, de abandonar Deus, de ser dono do seu nariz, ser dono da sua respiração, ser dono dos seus olhos, ser dono da sua boca, ser dono do seu caminho. Por quê? O Evangelho da glória vem para mirar o coração, entrar no coração, fulminar seu orgulho, para que dê a glória ao Senhor Jesus Cristo. O missionário que pregou entre os índios nos Estados Unidos, ele pregou várias vezes e ele não parava de orar intensamente por um avivamento. Ele chegava na tribo, mostrava que Deus tem os seus eleitos. Deus tem os seus eleitos. Arrependam-se, convertam a Cristo. E só vem no arrependimento. É no arrependimento, é no pó, que o pecador é conhecido por Deus como seus eleitos. Deus fala com o homem no pó. Hoje não. Hoje é o homem que tem que falar com Deus. Deus é seu servo hoje. Então, o Evangelho da glória de Cristo mira esses pecadores. E eles não podem ver a luz. A luz é muito profunda. A luz é muito... ela foca mesmo no coração. Foi assim que o glorioso Senhor apareceu para Saulo de Tarso. Mirou seus olhos. A luz cegou fisicamente. Mas abriu seus olhos. A graça abriu para erguer Saulo. Outros fugiram. Queridos, esse é o trabalho do Evangelho. Cai no pó, antes que Deus derrube você. Os irmãos percebam? Se eu não me humilhar, é perigoso Deus me humilhar. E quando Deus me humilha, horrível coisa é cair nas suas mãos. Se humilhe, jovem, pai de família,
Se humilhe, mulheres, perante o Senhor. Ele odeia o soberbo. Irmãos da igreja, se humilhe. Por que fazer o que quer? Por que não orar? Por que não cair aos pés do Senhor? Por que não? Ele não é Deus? Soberano, glorioso. Olha o Salmo, esse Salmo 2 que eu citei aqui para os irmãos. Beijem o filho. Esse é o beijo da humilhação, que Deus ordena deputados, juízes, governadores, prefeitos, presidentes, todos que estão em posição elevada. Beijem o filho. Não é o beijo de Judas, é o beijo da humilhação. Ele é rei, ele é glorioso. Foi nessa humilhação que aquela mulher adúltera chegou aos pés do Senhor, derramando lágrimas e derramando perfume e beijando os seus pés, reconhecendo os seus pecados. Tem isso hoje? Não. Olha o que está acontecendo. Olha o cristianismo atual. Quer a cruz? Não. Quer um tipo de cristianismo que endossa sua vida mundana. Quer fazer da igreja, dos cultos ao Rei da Glória, querem fazer o seu show. Então, queridos, Deus é soberano e todos devem saber quando chega o momento do juízo. Foi assim nos dias de Ezequiel. Deus estava avisando, está chegando. Então, a soberba, ele fala nos primeiros capítulos ali. Reverdeceu o orgulho. Quando Deus vai descendo o juízo, o orgulho vai aumentando. Ele fala, a vara ficou forte, reverdeceu o orgulho, então ele vai quebrar. Pode chegar. Quando Deus chega para julgar um povo como esse. Então, o que nós vamos fazer? Vamos nos prostrar. Vamos chegar em casa. Quebrar perante o Senhor. Deus pode trazer humilhação que faz a gente sofrer, irmãos. A igreja sofre quando Deus começa a tirar nossos filhos pela morte, prender a gente, tirar a Bíblia, fechar as igrejas. É Ele que faz, Ele que autoriza. E nós perdemos a liberdade. Nós queremos isso? Basta andar no orgulho. E não dar honra no viver. E a glória para o Senhor. Outro detalhe, irmãos. É definida a mudança. O que é que ele diz no texto? Veja. Remove o diadema e tira a coroa. Esta não será mais a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. E é impressionante como Deus pega Satanás, pega homens perversos e chama de servo dele. Ele fez assim com Nabucodonosor, meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Matou milhares, tomou nações, roubou o que o povo tinha, levou tudo para a Babilônia. Em sofrimento indescritível. É nosso Deus que faz. Ele não é soberano? É. Então, foi definida a mudança. O que é, já não será o mesmo. Está vendo? Eu parto para o segundo ponto. O que o soberano fará? Ele diz, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Vamos lá. Eu estou trazendo notícias aqui da Bíblia, como os irmãos já conhecem. O que Deus fez com Israel em seu juízo. Deus já tinha prometido, ele já tinha avisado. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, o maior capítulo de Deuteronômio, Deus ameaça. Vai acontecer isso. Vai vir uma nação com asas de águia. Vai vir e vai destruir vocês, levar em cativeiro. E quando vocês estiverem no cativeiro, vocês vão clamar a mim, porque foram abatidos. É lá no cativeiro que vocês vão chorar. E quando depois de 70 anos, irmãos, dê uma olhada no livro de Esdras, no livro
o próximo livro, Neemias, quando o povo chorava, pessoas de idade, pessoas com 90 anos voltaram do cativeiro e viram a construção do templo. Eles choravam. Houve um clamor, uma alegria impressionante depois de 70 anos. Os irmãos sabem o que aconteceu na Rússia, até falei isso hoje pela manhã. Depois de 70 anos, o número 7 é o número da perfeição, os irmãos sabem. 70 anos. E voltaram, tiveram a liberdade e entraram nas igrejas, cantaram os hinos, ouviram a mensagem e só as pessoas chorando. Ó irmãos, depois de uma humilhação, depois de sofrimento, é que as pessoas começam a clamar. A não ser quando Deus ouve o nosso clamor. Deus, traz um avivamento. Traz um avivamento. Nós estamos precisando. Se não houver avivamento, para que um novo presidente? Para que uma vida confortável? Para que dinheiro? Para que casa? Se o povo não se arrepende dos seus pecados. Então, queridos irmãos, olha o que acontece. Nós ficamos tão deslumbrados com um governo melhor, com a liberdade de andar, de passear, de ter o conforto, ter comida, ter um carro, ter uma casa para a gente morar, nossos filhos crescendo com liberdade, nossos netos também. Nós ficamos contentes com isso, né? Mas para que isso? Sem conhecer o Senhor. Olha o que está acontecendo. Olha como os homens agem no dia do Senhor. Olha como os mercados estão abertos. Como eles vão para lá fazer suas compras. Eles desonram, profanam o Senhor. Olha como, onde prega a verdade, as nossas igrejas estão vazias. Por quê? Porque hoje o trabalho impressionante do diabo é unir tudo. Acabar com as divisões. E proclamar que tudo é igual. E aí os infiéis estão unindo com os fiéis. Não há mais distinção. Isso é de Deus? Isso não é. Não tem mais. Acabou. Não tem mais distinção. Os irmãos perceberam? O que Deus faz com os homens. Então, nesse período, antes de vir o juízo, o que acontece? Deus faz inchar mais o orgulho. Os irmãos perceberam? Deus eleva o orgulhoso. Ele fez isso com Faraó. Ele deixou anos e anos, ele matando os judeus, escravizando lá no Egito. Mas quando Deus chegou, Deus foi fazendo. Normalmente o orgulhoso, quando Deus está falando com misericórdia, ele se eleva mais no seu orgulho. O que é isso? Ninguém domina a minha vida. Olha, queridos, Deus põe sua mão quando você ataca a palavra dele. Quando você diz, eu creio em Deus do jeito que eu quero. É o orgulho. E vem o castigo. Não brinque com o Deus da Bíblia. Não brinque. Reverencie sua palavra. Reverencie tudo isto. Antes que Deus venha para punir e trazer punição terrível. E quando ele não mata, ainda é misericórdia. Então ele está falando. E aqui não tem idade, não tem sexo. É mulher, homens, jovens, crianças. Todos estão ali. Ele não fez assim com Israel? Não arrasou com Jerusalém através de Nabucodonosor? E ele não teve dó. Foi morrendo gente à vontade. Até criancinha. Veja um cenário desse, irmãos. Quando Deus abate. Não quer ouvir minha voz? Lembra com Jeremias no livro dele? 3 vezes. Ó Israel, ouve a minha palavra. E hoje não quero ouvir. Então, queridos, foi a soberba que prevalecia nos dias desses grandes profetas. Então, o boi procurado para ser morto não é aquele boi que carrega a canga e o peso. É aquele que está no pasto, parecendo livre. É ele que é procurado para ser morto.
Quando os homens estão inchados, Deus coloca comida, Deus coloca toda bondade, Deus dá emprego, Deus dá liberdade, Deus dá saúde, Deus dá tudo. É o boi preparado para a matança. E sabe de uma coisa? Foi nos dias de Isaías que tudo começou. Sabe? O que aconteceu? O povo estava brincando com Deus. Brincando de religião. Eles iam no templo e levavam suas violas, levavam seus tambores, levavam. Cantavam. Levavam os animais para ser sacrificados. Eles queriam comprar Deus. Olha, nós fizemos tudo o que foi feito, mandou. Deus falou, eu não aceito isso. Isso me cheira mal. Olha a cabeça de vocês, da cabeça até os pés, só tem chagas. Ele está falando da alma da pessoa. Que situação está? E o que é que Deus prometeu fazer? Eu vou julgar vocês. Já estou julgando. O povo deixava o templo, ia para a bebedeira, para as farras, para tentar forçar Deus a aceitar, do jeito que eles queriam. Eles queriam correr na frente de Deus. E Deus fez o quê? Mandou o castigo. Então, ali naquele capítulo 5 de Isaías, o Senhor diz, o inferno já está com a boca escancarada. Já tem milhares caindo lá. O inferno está com a boca escancarada. Está caindo lá. Ele está atento. O inferno está com fome de almas. Então, queridos, muitas vezes Deus dá tempo e tempo antes de punir um povo. Foi assim com os cananeus. Deus deixou muitos anos, 400 anos, o povo elevar na soberba, até que chegou o castigo. Queridos irmãos, o nosso Deus reina. E se vocês olharem o Salmo, diz que o trono dele é um trono de justiça e juízo. Então você não escapa. Não tem jeito. Ninguém escapa do trono de Deus. Ele também, muitas nações que foram punidas por Deus. É assim que Deus faz com o arrogante. Os irmãos lembram no livro de Juízes, quando as tribos de Israel estavam ocupando nações aqui, punindo nações, matando, porque Deus mandou. E pegaram aquele rei de Jerusalém. Jerusalém não tinha sido conquistada ainda. E cortaram os dedos dele. E é interessante, eu acho que aquele homem se converteu. Porque ele diz, do jeito que eu fiz com 70 reis, cortei, não os dedos, só esses dedos, aqui, dedo que nós chamamos mindinho, né? Esses dedos do pé também. Eu fiz isso com 70 reis, que comia debaixo da minha mesa, os farelos que caíam. E Deus me castigou. Depois ele morreu. Olha, queridos, o que Deus faz quando ele abate o soberbo. Também, irmãos, ele usa um tempo para um trabalho tremendo do seu juízo. Ele sempre vai, quando ele está trabalhando com sua igreja, ele vai mirar os soberbos ali dentro. Os irmãos lembram quando ele tirou o povo de Israel do Egito? Nós olhamos Israel saindo do Egito, aquelas milhares de pessoas atravessando o Mar Vermelho, indo para o deserto, Deus suprindo, Deus mandando comida, Deus mandando água em pleno deserto, Deus mirando a salvação que haveria. Então tudo ali era o símbolo de Cristo, o maná, a água que saía da rocha, tudo Cristo. Deus estava desenhando através desses sinais quem seria o Redentor do mundo. Então Israel era assim, era a caneta de Deus, era o povo que Deus estava usando para contar sua história para nós. É assim que Deus faz. Nós somos seus servos, irmãos. Nós estamos sendo usados para contar a história da redenção. Foi assim com Israel. Mas quando estava um povo lá dentro, que não vivia pela fé, ficava com raiva porque não tinham o que eles tinham lá no Egito. Eles esqueceram da aflição,
Eles esqueceram do sofrimento, eles esqueceram dos açoites, eles esqueceram de toda maldade praticada pelos egípcios contra eles, para pedir o que Deus não queria dar. Pedir o que Deus não queria, pedir prosperidade, achando que Deus era servo deles. Abre uma mesa aqui no deserto, nós vamos sentar todo mundo aqui na mesa. Aí vai ter carne, vai ter melão, vai ter melancia, vai ter tudo para nós aqui. Está vendo o que o povo quer? Deus deu. Quando Deus deu carne para eles, Deus deu na ira. Saía carne pelas narinas. É isso que vocês querem? E não eu governando vocês? Deus os matou. A próxima vez foi quando eles não queriam entrar. Deus deixou. Escolha os homens. Vocês não querem? Então vamos. Antes do tempo de Deus. Vocês não querem? Os 12 homens foram. E 10 voltaram trazendo um relatório terrível. Lá é uma terra que manda leite e mel. Mas os homens lá são terríveis. Eles são altos. Nós não vamos vencer. Ali foi o cúmulo onde chegou a ira de Deus. E quando Deus jurou na ira, lembra quando Deus jura na ira dele, eu juro no meu nome que eles não entrarão na terra. Morreram 40 anos passando, Deus exterminando um por um. Só entraram os filhos que nasceram no deserto. É assim que Deus faz na sua ira. Ele abate os soberbos. E queridos irmãos, quão terrível é brincar com Deus. Vocês lembram de Coré, Datã e Abirão? Quando Coré sozinho queria ter a posição de Moisés. Raiva. É assim que acontece. Nós queremos ser igual. Vocês estão falando aí, vocês estão querendo tomar a liderança da nação. Moisés era humilde. Então, quando Deus apareceu, qual foi a consequência? Aqueles homens todos, com milhares de homens, foram para o inferno. Caíram diretamente, numa altura de 7.000 quilômetros, até no inferno. No abismo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Nunca houve um tempo, irmãos, quando temos que clamar: Deus tem misericórdia de mim. A igreja deve cair no pó. Nós ficamos tão envolvidos com esse espírito da época que nós somos levados pela mesma correnteza do orgulho dos homens. Nós olhamos a liberdade que eles têm lá fora de viver como quer, de pecar como quer, de destruir tudo que é a glória de Deus. Eles tentam fazer, pois são inimigos de Deus. E a igreja vai no rumo? Vai empurrado pelo mesmo vento? Não vá. Caia perante o Senhor. Caiam. Olha, queridos, o perigo é grande demais. Vamos adiante aqui, irmãos. Ele usa o tempo, ele prende os soberbos nas prisões dos seus próprios pecados. Isso ele faz. Quem pensa que Deus está lá, está no trono assim. Puxa, eu tenho mandado meus servos. Eles estão pregando, mas eles não querem. Deus está em plena ação, irmão. Deus usa o próprio pecado como correntes. O homem que bebe, cada vez que ele vai no bar, ele fica mais preso ainda. Ele não consegue sair. As prisões do pecado prendem ali. Quando o homem é mais orgulhoso, mais sujo na mente, ele é preso mais ainda. Quando os homens são escravizados na fornicação, no adultério, homens e mulheres ficam mais presos. Porque as correntes de Deus são invisíveis. Eles não conseguem escapar. Quando homens e mulheres são presos em mentiras religiosas, eles vão ficando mais presos, não conseguem escapar. Quanto mais mentira, pintadas com frases bíblicas, melhor ainda para eles. Eles não sabem que estão presos, indo atrás de novidades, escravizados com as mentiras. Olha, queridos,
os elementos chamados falsos mestres são enviados por Deus para prender um povo rebelde, que não quer ouvir a palavra de Deus. Também, queridos, a morte e o inferno são desafiados a aguardar o momento certo. É no tempo de orgulho que acontece o que vemos em Isaías 28. Vamos dar um pulo lá? Isaías 28. Dá uma olhada, irmãos. Olha o que aqueles líderes religiosos e políticos de Israel faziam. Isaías 28. É que essa página aqui é difícil de abrir, porque é uma Bíblia nova. Ok. Os irmãos vão ver aqui. Veja a partir do versículo 14. Ó zombadores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Ouvi a palavra do Senhor. Os irmãos estão vendo aqui? Sinal de orgulho, zombando. Vamos ver o versículo seguinte. Pois dizeis, nós fizemos aliança com a morte e um acordo com a sepultura. A sepultura aqui não é a sepultura que os irmãos veem quando vão sepultar alguém. É o próprio inferno. Quando a calamidade destruidora vier, não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos sob a falsidade. Não é o que está acontecendo hoje? Eu fui na igreja, eu ouvi aquele pastor, ele prega bonito, eu participei do show, nós fizemos da mentira um lugar de refúgio. Gente, como é que pode você fazer da mentira um refúgio? Nós nos refugiamos na verdade. É a verdade que nos dá uma segurança. Mas aqui não, aqueles homens orgulhosos, vaidosos, desafiadores de Deus, faziam aliança com a morte e com o inferno. O que eles diziam? Alguém morreu? Não vou morrer amanhã, não. Deus, já fiz uma aliança. Deus não vai tirar minha vida agora. É aliança com o inferno e com a morte. Pode ser uma coisa dessa? Olha o que acontece, irmãos. Voltemos ao texto, ali naquela passagem. Veja, nos escondemos debaixo de falsidade. Tempo atrás, conversei com o senhor, um mecânico. Ele frequenta uma seita. Ele disse, estou seguindo ali minha seita, estou seguindo. Eu batizei, está tudo bem comigo. Eu falei, você está indo para o inferno? Ele ficou rindo, zombando, não houve humilhação. Quer dizer, escondi debaixo da falsidade. Olha que coisa. Escondi numa mentira. Não tem milhares assim? Correndo da verdade. Se escondendo na mentira. Como pode? Veja então, irmãos, olha o que Deus vem fazer. Portanto, assim diz o Senhor. Ponho em Sião uma pedra como alicerce. Ele mandou Jesus, lembra? Pedra aprovada, pedra angular, preciosa, de firme fundamento. E aquele que crê nunca será abalado. É o verdadeiro crente. Quando ele crê, ele não foge. Os falsos crentes fogem da verdade. Fogem da luz como ratos. Fogem da luz como baratas. Mas aquele que crê fielmente nessa pedra angular, rocha firme, nunca foge, nunca é abalado. É esse tipo de crente que nós precisamos. Outro detalhe. Olha o que ele vai fazer. Farei do juízo a linha de medir. Então Deus vai pegar o quê? O juízo dele é a linha de medir. Olha que coisa. Que terrível. E da justiça, o prumo. Os irmãos perceberam? O prumo normalmente é vertical. E Deus põe o prumo dele. A parede está torta. Os irmãos perceberam? E a linha é horizontal. Olha que coisa, irmãos. Deus agindo horizontalmente. Esse é seu caminho, eu vou atacar. Olha a sua vida, não tem retidão. Falta justiça. Os irmãos percebem? No juízo ele vê o caminho é esse. Aí ele coloca as bombas dele. Ele ataca mesmo. E com o prumo é a justiça. Dá torta a sua vida.
Veja, eu posso me lembrar porque eu ajudei muito meu pai em trabalho como pedreiro. Como ele colocava o prumo e quando a parede estava certinha, tudo bem. Mas quando não, precisava consertar. E aqui, irmãos, ele diz, a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Nota o que acontece, irmãos, quando Deus manda um tormento, a mentira não tem força. A mentira não ajuda. Vai, conversa. Procura ajuda com o falso mestre. Ele vai lhe enganar mais ainda. Procura na mentira um refúgio. Você vai achar? Não. Procure nos santos que eles adoram. Procure em Maria. Tem? Procure em qualquer santo que eles inventam. Procure nos homens. Tem? Não tem. Então ele diz aqui, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. Quando você esconde ali, de repente vem, as águas vão entrar, e você se vê próximo a morrer. Então, queridos, veja bem, e olha o versículo 18. A vossa aliança com a morte será anulada, o vosso acordo com a sepultura, com o inferno, não subsistirá. E quando vier a calamidade destruidora, sereis abatidos por ela. Está vendo quando Deus chega para remover a coroa e remover o diadema? E aí, olha o sofrer. E você não ter Cristo como seu Salvador. Olha o versículo 19. Todas as vezes que vier, ela vos levará, porque passará a cada manhã, de dia e de noite, só ouvir tal notícia, será motivo de terror. A cama é tão curta que ninguém consegue se deitar, e o cobertor tão estreito que ninguém consegue se cobrir. Até aqui, poderia comentar mais esses versículos, mas vou deixar os irmãos entenderem, porque a linguagem de Deus é bem compreensível aqui. E para chegarmos ao fim, irmãos, para o humilde, a misericórdia exaltada, para operar livremente. O que é que Deus faz com o humilde? Ele livra o humilde do campo do juízo. Deus retira. Sei lá. É assim que Deus protege os seus. Onde os inimigos estão caindo, se escondendo no terror, Deus estende a sua mão para tirar o juízo. Olha, ele fez isso várias vezes na Bíblia. Lembra daquele etíope que ajudou a tirar Jeremias da caverna? Deus depois falou com ele, sua alma está protegida, porque você confiou em mim. É assim. Olha, queridos, ele livra o humilde do campo do juízo, e ele leva o humilde ao lugar onde Deus vê a real humildade. Ó Deus, traz quebrantamento em nossos dias. Jovens, homens e mulheres que chegam à procura da tua palavra. Não estão querendo uma palavra amiga de pastor, não. Estão querendo Deus. Estão querendo conhecer o Rei da Glória. Estão querendo conhecer esse Senhor da Glória que foi humilhado na cruz. Humilhado. Xingaram, cuspiram nele. Ele não abriu a boca, ficou mudo como ovelha perante os tosqueadores. Esse é o Senhor da glória. Pecadores, vocês querem ser maiores do que Jesus? Vocês querem? Não querem ir ao pó? Nós crucificamos o Rei da glória. Nós o matamos. Nós o condenamos. Nós que merecemos o inferno, queríamos empurrá-lo para o inferno. Nós queríamos tratá-lo como um defunto para toda a vida. Ele é o Rei da glória. Quebranta-se perante ele. Confesse os seus pecados. Confesse. Confesse que você é digno, como eu era digno. O Senhor teve misericórdia de mim. Digno do inferno. Se você não fizer isso, vai vir um momento que a cama ficará curta e o cobertor estreito. Já imaginou? Você com medo, a morte chegando, com ela não se faz aliança, nem com o inferno. Quando ela chega com terror. Eu li de uma história de uma mulher que na hora da morte,
Ela estava gritando, já vendo os demônios próximos, rindo dela, para prepará-las para ser jogada no inferno. Ela gritava, o padre estava lá para rezar por ela, mas não adiantava. Ela gritava, vendo os terrores perante ela. E aí foi tarde demais. Qual a resposta? Deus descendo para socorrer o aflito. O soberbo deve descer urgentemente ao lugar no pó. Desça. É o orgulho que faz você elevar-se. E quando Deus pega na sua ira, o orgulhoso lá em cima, a queda pode ser terrível. Às vezes na queda, você se arrepende, como fez com Paulo. Mas nem todos vão sofrer ou vão receber misericórdia de Deus. Porque a queda pode ser direta para o inferno. Deus abateu Israel por não ouvir sua voz. Deus opera o abatimento do homem e leva os homens a subir. Quando Deus lhe abate, ele leva você a subir o primeiro degrau. E o primeiro degrau que o homem deve subir é o degrau da misericórdia. É ali, sim. Você está pronto a subir os degraus da graça. Ah, sim, o crescimento na fé. É assim, quando Deus salva o pecador. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia que Deus opera seus milagres em salvar perdidos. É esse o ministério de Cristo. Ele veio buscar e salvar perdidos, homens e mulheres que não sabem como escapar, não sabem, estão perdidos no escuro deste mundo. Jesus veio buscar pessoas assim, que Ele opere maravilhas em nossos dias e em nosso meio. Seja assim para a glória dEle.